O sol de Lisboa derramava-se como mel sobre as calçadas de pedra da Rua Augusta, mas no coração de Ana era uma tempestade que rugia. Ela parou abruptamente no meio da multidão, o sketchbook apertado contra o peito como um escudo, enquanto via Sofia atravessar a praça com aquela graça que parecia dançar ao ritmo de um fado melancólico. Sofia! Gritou Ana, a voz rouca, quase engolida pelo burburinho dos turistas e vendedores de castanhas assadas. Mas Sofia não ouviu ou fingiu não ouvir. Virou-se para o lado oposto, os cabelos pretos curtos balançando como as ondas do Tejo, e desapareceu entre as arcadas do Chiado. Ana sentiu o chão tremer sob os pés, não pelo tremor de terra que às vezes assombrava a cidade, mas por algo mais profundo, a certeza de que o amor que ela nutria em segredo estava prestes a se estilhaçar como um azulejo antigo caindo da parede. Tudo havia começado 3 meses antes, no ateliê da Faculdade de Belas Artes, onde o ar cheirava terbentina e a sonhos inacabados. Ana, com seus 22 anos frescos como o vinho verde do Minho, era a aluna que todos invejavam, talentosa, com traços que capturavam a alma das coisas, as curvas sinuosas das colinas de Sintra, o brilho salgado dos olhos de um pescador no cais do Sodré. Mas por dentro, era um furacão contido, filha de uma família lisboeta de raízes profundas em Alfama, onde o fado era cantado nas noites de saudade e as mulheres aprendiam cedo a carregar segredos como pulseiras de filigrana. O pai, um oleiro de Belém, moldava o barro com mãos calejadas. A mãe, costureira, tecia histórias de amores perdidos nas rendas dos vestidos. Ana herdara o pincel em vez da agulha, mas o mesmo fogo de paixão que queimava nas veias da família. Sofia era a professora de pintura contemporânea, uma mulher de 35 anos que entrava na sala como se o próprio Tejo tivesse cuspido para a terra seca. Alta, com olhos castanhos que pareciam poços de azeite virgem e um sorriso que desarmava defesas como o vinho do Porto envelhecido. Não era só uma docente, era amiga da família de Ana desde a infância. As mães haviam-se conhecido nas aulas de fado na casa da Mariquinhas, onde Sofia, ainda menina, tocava viola com dedos ágeis. É como uma tia, mas sem o peso dos anos, brincava a mãe de Ana. Mas para Ana, Sofia era mais. Era o farol na névoa da juventude, a musa que inspirava telas inteiras de tons terrosos e azuis celestiais. Naquele dia fatídico, o ateliê estava iluminado pela luz filtrada pelas janelas altas, pintando o chão de mosaicos dourados. Sofia circulava entre os cavaletes, o vestido azul claro roçando as pernas como as águas do rio. Ana, sua composição. É viva. Mas falta o risco, o abismo, disse ela, inclinando-se sobre o ombro de Ana. O perfume de lavanda e mar, e essência de Portugal, invadiu as narinas da jovem e por um instante, o mundo parou. Os dedos de Sofia roçaram levemente o dorso da mão de Ana ao apontar uma sombra mal definida. Foi como um raio, Ana sentiu o calor subir pelo braço, espalhando-se pelo peito como fogo de artifício na festa de São João. Ela ergueu os olhos e encontrou os de Sofia, fixos, intensos, como se vissem além da tela, além da pele. Eu vejo o abismo, professora, murmurou Ana, a voz tremendo como uma corda de viola desafinada. Sofia sorriu, aquele sorriso que iluminava as salas sombrias da faculdade como o sol de Évora. Então pinto, Ana. O amor, como a arte, exige coragem para cair. As palavras ecoaram na mente de Ana por dias, semanas. Ela começou a sonhar com Sofia, caminhadas pelo bairro alto ao som de guitarras, mãos entrelaçadas sob as estrelas de uma noite de verbenas, beijos que sabiam a pastéis de nata quentes. Mas era mais que desejo carnal, era uma conexão de almas, tecida nas fibras da cultura que as unia, o fado da saudade, a resiliência das oliveiras centenárias, a doçura amarga do mar. As aulas se tornaram pretextos. Ana ficava até tarde no ateliê, fingindo refinar esboços, só para ouvir Sofia falar de artistas como Paula Rego, cujas mulheres fortes ecoavam as heroínas portuguesas de Camões. A arte é rebelião, Ana. Em Portugal, onde o passado pesa como o manto de Maria, precisamos pintar o futuro. Sofia contava histórias de sua juventude em Coimbra, onde estudara, e de viagens pelo Alentejo, colhendo uvas sob o sol impiedoso. Ana absorvia tudo, tecendo Sofia em seus quadros, uma figura etérea em fundos de azulejos, olhos que desafiavam o horizonte atlântico. Uma tarde chuvosa, o inevitável aconteceu.
A chuva tamborilava nas vidraças como um lamento de Amália Rodrigues e o ateliê estava vazio, exceto por elas duas. Ana mostrava um novo trabalho, um autorretrato onde seu rosto se fundia ao de uma mulher mais velha, sombras entrelaçadas como amantes em um quadro de Vieira da Silva. É sobre vulnerabilidade, explicou Ana, o coração na garganta. Sofia se aproximou, os olhos brilhando. É sobre desejo, não é? O tipo que nos consome como fado. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Sofia estendeu a mão, tocando o rosto de Ana com a ponta dos dedos, um gesto terno, hesitante. Você é especial, Ana. Mais do que imagina. Naquele toque, o mundo de Ana desabou em confetes de esperança. Elas conversaram até a noite cair sobre tudo e nada, o cheiro de sardinhas assadas nas festas de Santo António, a melancolia das noites de Alfama, os segredos que as mulheres portuguesas guardam como relíquias de ouro. Sofia confessou sua solidão desde o divórcio, um casamento breve com um homem que nunca entendeu, um erro da juventude em Porto. Eu aprendi que o amor verdadeiro é como o azulejo, frágil, mas eterno se bem cuidado. Ana sentiu as lágrimas quentes nos olhos. Pela primeira vez, o amor não era uma tela distante, mas algo palpável, vivo. Dias viraram semanas de encontros discretos, cafés no Time Out Market, onde dividiam bifanas e risadas, passeios pelo Jardim da Estrela, onde folhas de outono caíam como confetes de um carnaval esquecido. Sofia ensinava a Ana a ver Lisboa com olhos de artista, os reflexos do Tejo nas fachadas renascentistas, o eco de poetas como Fernando Pessoa nas ruas estreitas. Ana, por sua vez, desenhava Sofia em segredo, retratos que capturavam a curva de seu sorriso, a tristeza velada em seus olhos quando falava do passado. Mas o idílio era frágil como o vidro de Murano. Uma noite, durante a feira de São Mateus em Viseu, para onde viajaram a convite de amigos comuns, Ana viu algo que a gelou o sangue. Estavam em uma tenda iluminada por lanternas, o ar cheio de fumaça de churrascos e o som de concertinas. Sofia ria com uma mulher mais velha, Inês, uma ex-colega de Coimbra. As mãos delas se tocaram por um instante longo demais e Inês sussurrou algo no ouvido de Sofia, fazendo-a curar. Ana, escondida nas sombras, sentiu o ciúme como uma faca lentejana cravada no peito. Quem é ela? Perguntou Ana mais tarde, no quarto de hotel com paredes de cortiça isolante. Sofia hesitou, os olhos fugindo para a janela onde as estrelas piscavam sobre as vinhas. Apenas uma amiga do passado. Nada mais. Mas Ana não acreditou. Naquela noite, o sono fugiu e com ele veio a dúvida. E se Sofia fosse como as heroínas dessa de Queiroz, presa em teias de segredos e aparências? O amor, que nascera como uma flor de laranjeira em primavera, agora murchava sob a suspeita de traição. A manhã em Viseu amanheceu com um sol tímido, filtrado pelas videiras que se estendiam como tapetes verdes até o horizonte. Ana acordou com o peso da noite anterior nos ombros, o quarto cheirando lençóis de linho fresco e ao leve aroma de café da manhã trazido pela dona da pousada, uma senhora alentejana com mãos enrugadas como as cascas de sobreiros. Sofia já estava de pé, vestindo uma saia florida que evocava os campos de papoilas do Douro, preparando o pequeno almoço na varanda. Bom dia, minha artista, disse ela, a voz suave como o vinho branco de Bucelas. Mas Ana não sorriu. Sentou-se à mesa de ferro forjado, os olhos fixos na torrada com manteiga de cortiça. Quem é Inês, Sofia? De verdade. As palavras saíram afiadas, cortando o ar como uma navalha de barbear. Sofia parou, a xícara de café suspensa no ar. Seus olhos, aqueles poços de mistério, turvaram-se por um instante. Eu disse, uma velha amiga. Estudamos juntas em Coimbra. Por que isso agora? Ana sentiu o peito apertar, como se o corsete invisível das expectativas sociais portuguesas a sufocasse. Porque eu vi como ela te tocou. Como você riu. E se isso for mais que amizade? Eu não sou ingênua, Sofia. Sei como o mundo julga mulheres como nós, sussurros nas sacristias, olhares tortos nas feiras. Sofia pousou a xícara com delicadeza, o tilintar e quando como um sino de igreja em aldeia remota.
Aproximou-se, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Ana, pegando suas mãos frias nas suas, quentes e firmes. Ana, ouça-me. Inês é parte do meu passado, sim. Mas o que vivemos agora? Isso é real. É como o fado, doloroso, mas autêntico. Ela ergueu o queixo de Ana, forçando-a a olhar nos olhos. Eu nunca te magoaria. Você é o meu renascimento, como Lisboa após o terremoto de 1755, reconstruída, mais forte. As palavras acalmaram o furacão em Ana, mas não o extinguiram. Elas passaram o dia na feira, provando queijos de serpa e vinhos de Dão, dançando ao som de ranchos folclóricos onde saias rodadas giravam como rodas de fiar. Sofia comprou para Ana um lenço de linho bordado com motivos de galos de Barcelos, símbolo de fé e proteção. Para que o amor não fuja, brincou ela, amarrando no pescoço da jovem. Naquele momento, sob o céu de safira, Ana acreditou. O beijo que trocaram atrás de uma barraca de artesanato, leve, como brisa do Atlântico, selou uma promessa tácita. De volta a Lisboa, a rotina as envolveu como as brumas matinais do Tejo. As aulas continuavam, mas agora com olhares cúmplices, toques acidentais que enviavam faíscas pela espinha. Ana pintava com fúria renovada, telas de mulheres entrelaçadas em jardins de Sintra, sombras que se fundiam em luz. Sofia incentivava, deixando bilhetes no sketchbook, sua alma brilha como o ouro de Mafra, que Ana guardava como relíquias. Elas jantavam em tascas escondidas no bairro Alto, onde o cheiro de bacalhau à Brás misturava-se ao perfume de jasmim das varandas. Conversavam sobre tudo, a opressão das tradições católicas que ainda pesavam sobre as mulheres lésbicas em Portugal, as vitórias recentes como o casamento igualitário em 2010, mas também os sussurros persistentes nas famílias conservadoras. Minha mãe sabe? Perguntou-a numa noite, enquanto caminhavam pela marginal, o mar negro lambendo as pedras. Sofia parou, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Não tudo. Mas ela suspeita. E aprova à sua maneira. Lembra-se da tia Rosa, que vive com a companheira em Faro? É o nosso segredo familiar, passado de geração em geração como as receitas de caldeirada. Ana riu, mas por dentro, o medo roía. Sua própria família era um ninho de tradições, domingos de missa na sede de Lisboa, festas de família com canja de galinha e histórias de imigrantes no Brasil. Revelar seu amor por Sofia seria como quebrar um vaso de cerâmica de vista alegre, irreparável aos olhos dos mais velhos. O conflito veio devagar, como a maré enchendo a praia de Carcavelos. Ana começou a notar as ausências de Sofia, telefonemas misteriosos, saídas noturnas disfarçadas de reuniões da faculdade. Uma vez, espiando pela janela do ateliê, viu Sofia com Inês em um café no Rocio, cabeças inclinadas, rindo baixinho. O ciúme, esse monstro verde como as uvas do Douro, cresceu. Ana confrontou a amiga de infância, Maria, uma fellow estudante de escultura que conhecia os meandros da vida boêmia lisboeta. Inês? Ela e Sofia tiveram um caso em Coimbra. Apaixonado, mas tóxico. Inês traiu Sofia com outra, deixou-a despedaçada. Por isso Sofia se casou, para fugir da dor. As palavras de Maria foram como veneno de escorpião do Alentejo. Ana sentiu o mundo girar. Traição? Sofia, a mulher de integridade, vítima e agora? O quê? Estaria repetindo o ciclo, usando Ana como bálsamo temporário? Naquela noite, sozinha em seu quarto apertada em alfama, com paredes e quando os lamentos de um cantor de fado vizinho, Ana chorou até o amanhecer. Pintou uma tela furiosa, Sofia como uma sereia partida ao meio, metade anjo, metade abismo, com Inês rindo nas sombras. O confronto veio na semana seguinte, durante uma exposição na Galeria Chiado. O espaço estava lotado de intelectuais de copos de Porto na mão, o ar cheio de perfume caro e conversas sobre o modernismo de Almada Negreiros. Ana esperou até o fim, quando as luzes baixaram e os ecos se calaram. Diga-me a verdade sobre Inês, exigiu ela, a voz ecoando como um grito em igreja vazia. Sofia empalideceu, os olhos arregalados como os de uma santa em painel de Nuno Gonçalves. Ana, por favor. É o passado. Eu te amo agora. Amor?
Oh, Piedade! Você me usa para esquecer ela, não é? Como eu sou só uma aluna tola, sonhando com contos de fadas em azulejos. As lágrimas corriam pelo rosto de Ana, misturando-se à maquiagem como tintas na paleta. Sofia tentou abraçá-la, mas Ana recuou, o coração partido como o de Dida e Neida. Eu preciso de tempo, sussurrou, fugindo para a noite úmida de Lisboa, onde as luzes dos bondes 28 tremeluziam como estrelas caídas. Os dias que se seguiram foram um purgatório. Ana faltava às aulas, trancada em seu quarto, desenhando caricaturas sombrias de si mesma, uma Penélope tecendo teias de dúvida. Sofia enviava mensagens, flores de alfama entregues à porta, bilhetes com versos de Sofia de Melbreiner, o mar é o limite do mundo e o seu centro. Mas Ana as devolvia, o orgulho português, esse orgulho teimoso como o touro de toureio, impedindo-a de ceder. A família notava, a mãe, com olhos de quem viu saudades demais, cozinhava pratos favoritos, rabaçal assado com ervas do jardim. O amor é como o vinho, filha, azeda-se guardada em garrafa errada. Enquanto isso, Sofia afundava em sua própria melancolia. Em seu apartamento no Príncipe Real, com vista para os jardins botânicos, ela ouvia discos de Marisa, a voz rouca e quando as próprias dores. Inês ligara, convidando-a para um café de velhos tempos, mas Sofia recusara, sabendo que o passado era uma armadilha como as grutas de Benagil. Ela amava Ana de verdade, um amor maduro, forjado nas fornalhas da experiência, não o fogo fugaz da juventude. Mas como provar? Como atravessar o mal-entendido que se erguia como o aqueduto das águas livres entre elas? O outono em Lisboa vestia-se de mantos ocre, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII caindo como confetes de um carnaval melancólico. Ana vagava pelas ruas de Moraria, o bairro onde nasceu o fado, buscando consolo nos sons ancestrais que subiam das janelas abertas. Uma voz feminina, grave e cheia de alma, cantava estranha forma de vida, e Ana parou, encostando-se a uma parede de azulejos desbotados que contavam histórias de navegadores perdidos. Lágrimas quentes escorreram novamente, misturando-se à garoa fina que o povo chamava de chuva de abril em novembro. Como o amor, que chegava e partia sem aviso, como as marés do Cabo da Roca. Maria, a amiga escultural, encontrou-a ali, sentada em um banco de ferro sob uma laranjeira carregada. Ana, você parece um fantasma de Óbidos. O que Sofia fez? Ana desabafou tudo, o ciúme, as palavras de Maria sobre o passado, a sensação de ser uma peça em um tabuleiro de xadrez renascentista, movida por mãos invisíveis. Maria ouviu, fumando um cigarro de tabaco negro, o fumo subindo como orações para o céu cinzento. Eu falei demais. Inês traiu Sofia, sim, mas isso foi há 10 anos. Sofia mudou. Ela te ama, tola. Mulheres como nós. Temos que lutar contra o mundo, não uma contra a outra. As palavras de Maria plantaram uma semente de dúvida na armadura de Ana. Naquela noite, ela foi à missa na igreja de São Roque, não por fé cega, mas pelo ritual que acalmava a alma portuguesa, o incenso subindo como memórias, o padre entoando salmos em latim e quando como fado sacro. Sentada no banco de madeira polida, Ana rezou, não a Deus, mas ao destino dos poetas, que o mal-entendido se dissolvesse como açúcar no chá de Lúcia Lima. Ao sair, o sino dobrou, e ela viu Sofia do outro lado da praça, iluminada pela luz de velas da procissão de Nossa Senhora da Conceição. Seus olhos se encontraram através da multidão, e por um instante, o tempo parou, como em um quadro de Bosch congelado. Sofia aproximou-se devagar, o casaco de lã cinza enrolado nos ombros como um manto de penitente. Ana, por favor, me escute. Elas caminharam até o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia aos pés como um tapete de joias, o castelo de São Jorge coroando a colina, o Tejo serpenteando como uma fita de safira. O vento trazia o sal do mar e o cheiro de pastelarias vizinhas. Sofia sentou-se na borda de pedra, os olhos fixos no horizonte. Inês foi meu primeiro amor. Em Coimbra, nas noites de queima das fitas, quando o mundo parecia infinito como Mondego. Ela me ensinou o que era desejar uma mulher, mas também a dor da traição. Eu fugi para o casamento, achando que o convencional me salvaria. Erro meu? Ana sentou-se ao lado, o coração batendo como tambores de uma parada de Corpus Christi. Por que não me contou?
Eu me sinto usada, como se nosso amor fosse uma tela inacabada. Sofia virou-se, pegando a mão de Ana com urgência. Porque o passado é uma ferida que cicatriza devagar, como as ruínas de Coimbriga. Eu temia que soubesse e me visse fraca. Mas você, Ana. Você me faz forte. Seu talento, sua paixão, é como redescobrir o azulejo perdido em uma parede antiga. Elas choraram juntas ali, lágrimas salgadas como as do Atlântico, misturando-se ao vento. Sofia contou tudo, as cartas não enviadas para Inês, as noites de insônia em apartamentos alugados em Évora, onde lecionara antes de Lisboa. Eu jurei nunca mais me machucar. Até você. Você pintou cor na minha vida cinza. Ana, tocada pela vulnerabilidade, inclinou-se e beijou Sofia, um beijo lento, profundo, como o vinho do Porto bebido em goles meditados. Não era paixão carnal, mas comunhão de almas, selada sob o céu estrelado de Lisboa. A reconciliação trouxe uma fase de ouro. Elas viajaram para o Algarve, alugando uma casa em Lagos com paredes brancas caiadas e janelas de azul vivo. Acordavam com o canto das gaivotas, caminhavam pelas falésias onde o mar batia como um amante impaciente. Ana pintava paisagens, o Ponta da Piedade em tons de turquesa e ocre, com Sofia posando nua de alma, vestida apenas de luz. Você é minha musa eterna, sussurrava Ana, o pincel dançando na tela. Sofia ria, preparando saladas de figos e queijo de cabra, contando lendas de mouros e cristãos que outrora disputaram aquelas terras. De volta à capital, o amor se entreteceu na rotina. Participaram de uma exposição conjunta na Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde telas de Ana, inspiradas em Sofia, pendiam ao lado de esculturas abstratas. A crítica aplaudiu, um hino à feminilidade portuguesa, resiliente como sobreiro. Mas nem tudo era idílio. A família de Ana começou a sussurrar. O pai, com seu bigode de oleiro, franzia a testa nas refeições de domingo. Essa professora é mais que mentora? A mãe, mais intuitiva, piscava e servia mais vinho. Deixa o coração guiar, filha. Como eu fiz com teu pai. O verdadeiro conflito irrompeu como um incêndio no verão alentejano. Inês reapareceu, não por acaso, mas por traição velada. Maria, invejosa do sucesso de Ana ou talvez movida por lealdade mal direcionada a Inês, enviou a Ana uma carta anônima, fotos antigas de Sofia e Inês abraçadas em uma praia de Figueira da Foz, com uma nota: ela nunca te contou tudo. Cuidado! Ana, encontrando a carta no correio da faculdade, sentiu o chão sumir. As fotos eram inocentes à primeira vista, risos de juventude, mas a legenda na mente de Ana gritava traição. Ela mente ainda, pensou, o ciúme revivido como uma erva daninha no jardim de Monsanto. Confrontou Sofia no ateliê, arremessando as fotos sobre a mesa de trabalho. Isso é o nada? Você me disse que era passado, mas aqui está, vivo como Tejo. Sofia pegou as fotos, os dedos tremendo. Quem? Maria? Ela sempre odiou ver os outros felizes. Mas o dano estava feito. Ana fugiu novamente, desta vez para Sintra, buscando refúgio nas brumas românticas do Palácio da Pena, onde paredes cor-de-rosa e amarelo evocavam contos de fadas partidos. Ali, sozinha em um quarto de pousada com vista para o mar, Ana questionou tudo. Era seu amor uma ilusão, como os mitos de Ulisses em terras portuguesas? Sofia, devastada, descobriu a mão de Maria na traição. Confrontou-a em um bar no cais do Sodré, o ar cheio de mariscos e gin tónico. Porquê? Por ciúme de Ana? Maria, com olhos baixos como uma virgem em procissão, confessou: Inês me pediu. Ela quer você de volta. Eu? Pensei que ajudava. A traição de Maria cortou fundo, como uma lâmina de faca de ourives. Sofia rompeu a amizade ali, sob as luzes néon do bairro Alto, jurando proteger o que restava de seu coração. As brumas de Sintra envolviam Ana como um véu de noiva esquecida, úmido e frio, enquanto ela subia os degraus íngremes do Castelo dos Mouros.
O vento uivava entre as muralhas em ruínas, carregando ecos de batalhas antigas e amores proibidos, mouros e cristãs, sombras de Egas Muniz jurando lealdade eterna. Ana sentia-se como uma rainha exilada, o sketchbook intocado na mochila, o coração pesado como as pedras de calçada. Sentou-se em um parapeito, olhando para o oceano que se estendia infinito, cinzento e impiedoso. Porque o amor sempre traz dor, murmurou para as gaivotas que circulavam como mensageiras dos deuses pagãos. Dias se passaram em solidão, caminhadas pelos jardins do Queluz, onde fontes murmuravam segredos barrocos, visitas à Quinta da Regaleira, com seus poços iniciáticos que simbolizavam descidas ao submundo da alma. Ana desenhou pela primeira vez em semanas, não Sofia, mas a si mesma, uma figura fragmentada, pedaços de azulejo espalhados como um mosaico quebrado de Dom Sebastião. A traição de Maria feria tanto quanto mal entendido com Inês, como uma ponte de barco no Tejo, a confiança balançava precariamente. Enquanto isso, em Lisboa, Sofia tramava uma reconquista digna de um romance de José Saramago, labiríntica, cheia de camadas. Ela visitou a mãe de Ana em Alfama, levando uma garrafa de moscatel de Setúbal e histórias tecidas com sinceridade. Eu a amo, de Rosa. Como o fado ama a saudade. A mãe, com olhos sábios de quem sobreviveu a ditaduras e divórcios, assentiu. Minha Ana é teimosa como um touro de salvaterra. Mas o amor verdadeiro é paciente como o azeite envelhecendo. Sofia deixou ali uma carta para Ana, escrita à mão em papel de linho. Volte, minha luz. O passado é poeira, o futuro, nossa tela em branco. A carta chegou a Sintravia Pombo Correio Moderno, um entregador de bicicleta subindo a serra com determinação de ciclista no Tour de Portugal. Ana leu-a à beira da falésia da boca do inferno, onde as ondas rugiam como leões famintos. As palavras de Sofia atingiram como bálsamo, descrições vívidas de noites sem sono, promessas de transparência total, um convite para uma exposição privada em sua casa. Lágrimas caíram no mar, sal com sal, e Ana soube. Fugir era covardia, indigna de uma artista portuguesa. Ela voltou a Lisboa no trem de Cascais, a linha férrea serpenteando como veias do litoral. A cidade a recebeu com um sol tímido rompendo as nuvens, pintando Cristo Rei de ouro líquido. Ana foi diretamente ao apartamento de Sofia no Príncipe Real, o coração batendo como zabumba em festa de São João. A porta abriu-se para um cenário de conto, o salão iluminado por velas de cera de abelha, paredes cobertas de azulejos de 1750 resgatados de uma demolição em Belém, e no centro, uma tela nova pintada por Sofia, inábil mas sincera, Ana como deusa do Tejo, emergindo das águas com flores de lótus nos cabelos. Sofia, sussurrou Ana, caindo nos braços dela. Elas se abraçaram ali, no chão de mosaico, chorando e rindo como duas meninas em briga de comadres resolvida com um abraço. Eu confiei em você, mas o medo. O medo de perder é maior que o de amar. Sofia beijou sua testa, os lábios quentes como pão fresco de padaria alentejana. Então a M.E. sem medo. Eu te conto tudo, Inês me quebrou, mas você me reconstrói. Maria traiu por inveja, mas nós somos inquebráveis. A noite se desenrolou em confissões. Sofia revelou cartas antigas de Inês, queimadas em uma fogueira simbólica no jardim. Ana admitiu seus desenhos sombrios, rasgando-os um a um como exorcismo. Elas beberam vinho de colares, encorpado e terroso, brindando à resiliência das mulheres portuguesas, das lavradeiras do Douro às intelectuais de Lisboa. O amor renasceu mais forte, como a fenícia após o incêndio, tecendo-se em promessas sussurradas ao som de um violão que Sofia tocava baixinho, melodias de fado menor virando maior. Mas o destino, caprichoso como o clima do Estoril, reservava mais provações. A traição de Maria não parou aí. Invejosa, ela espalhou rumores na faculdade. Sofia usa alunas para inspiração, como um vampiro de almas. Os sussurros chegaram aos ouvidos do diretor, um homem conservador de Setúbal com bigode grisalho e moral de província. Ele convocou Sofia para uma reunião, o ar do escritório cheirando a papel velho e desinfetante. Professora, isso compromete a ética. Relações com alunas. É escândalo. Sofia defendeu-se com a dignidade de uma rainha de avis. Meu amor é privado, mas minha arte é pública.
Ana é maior de idade, talentosa. Isso é preconceito disfarçado de regra. O diretor cedeu, mas o dano estava feito. Olhares tortos nos corredores, bilhetes anónimos nas portas do ateliê. Ana, ao saber, sentiu raiva como lava do vulcão dos Açores. Confrontou Maria em uma festa de estudantes no Lisboa Factory, o espaço pulsando com música eletrónica misturada a sons da Amália Samples. Sua inveja é veneno, Maria. Você traiu não só Sofia, mas nossa amizade, forjada em noites de vinho e confidências. Maria, bêbada de gin e remorso, caiu de joelhos entre as esculturas de ferro retorcido. Eu queria ser você. O talento, o amor. Inês prometeu que Sofia voltaria para ela. A revelação cortou como faca. Inês orquestrara tudo, usando Maria como peão em um jogo de xadrez emocional. Ana perdoou Maria ali, com um abraço relutante, perdão português, amargo como azeitonas de Elvas, mas necessário para a alma. Vá embora. Encontre seu próprio caminho. A crise uniu Ana e Sofia mais que nunca. Elas decidiram enfrentar o mundo juntas, uma carta aberta à faculdade, assinada por ambas, defendendo o amor lésbico como tema de arte, inspirada em figuras como Natália Correia. A comunidade artística aplaudiu, pintores de Évora, escultores do Porto enviaram apoio. Mas o alto terno veio quando Inês apareceu na porta de Sofia, uma noite de tempestade, o Tejo inchado e furioso. Eu errei, amor. Volte para mim. Ana é só uma criança. Sofia, com Ana ao lado, fechou a porta com firmeza, o trovão enquanto sua resolução. Meu amor é Ana. Você é fantasma, Inês. Vá assombrar outro castelo. A porta se fechou e dentro, elas se abraçaram, o amor persistindo como a luz do farol de Cabo Espichel contra a tormenta. A tempestade passou, deixando Lisboa lavada e reluzente, as ruas de Chiado brilhando como veias de prata sob o sol pós-chuva. Ana e Sofia emergiram fortalecidas, como as oliveiras do Alentejo que dobram mas não quebram ante os ventos do sul. Elas transformaram a dor em arte, uma série de pinturas conjuntas, saudades entrelaçadas, exposta na Fundação Calouste Gulbenkian. Telas onde figuras femininas se fundiam em padrões de azulejos, simbolizando uniões proibidas e celebradas, influenciadas por mestres como José de Guimarães, mas com toques pessoais, o contorno do rosto de Ana na curva de uma onda, os olhos de Sofia no brilho de uma estrela. A abertura da exposição foi um triunfo. O salão de mármore ecoava com taças de espumante de bairrada tilintando, conversas em português misturado em inglês de colecionadores internacionais. A crítica do Jornal de Notícias escreveu: um manifesto lésbico com raízes na alma portuguesa, romântico, humano, inabalável. Ana, vestida em um vestido de chita estampada com motivos de galos, segurava a mão de Sofia sob mesa, os dedos entrelaçados como raízes de sobreiro. Nós sobrevivemos, sussurrou ela, os olhos brilhando como o Tejo ao pôr do sol. Mas a vida, como um fado bem cantado, não poupa pausas de melancolia. A família de Ana exigiu uma conversa. O jantar de domingo em Alfama transformou-se em tribunal improvisado. O pai, com sua camisa de oleiro manchada de barro, batia na mesa de carvalho. Isso não é certo, Ana. Deus fez homem e mulher, não. A mãe, servindo mais rabanadas em calda de mel, interveio com sabedoria de matriarca. Deus fez corações, marido. E o de Ana bate por Sofia. Lembra-te da tia Emília, que viveu feliz com a costureira em Tavira? O debate durou horas, vozes subindo como fumaça de lareira, mas terminou em um abraço relutante. O pai, teimoso mas terno, murmurou: se te faz feliz. Mas cuida dela, Sofia. Como eu cuido da tua mãe. Sofia, convidada para o jantar, segurou a mão do pai de Ana ao final. Eu juro, senhor. Nosso amor é como o seu barro, moldado com paciência, eterno. A aceitação veio devagar, como o vinho fermentando em adegas do Dão, mas veio. As noites de família ganharam nova cor, Sofia ensinando o pai a pintar azulejos, Ana e a mãe cantando fados de Severo na varanda, com vista para as luzes de Alfama piscando como vagalumes. Inês, derrotada, partiu para Coimbra, deixando uma carta de despedida.
Eu invejei o que vocês têm. Perdoe-me. Sofia queimou-a no jardim, as cinzas voando como borboletas para o céu. Maria, redimida pelo remorso, pediu perdão em uma visita humilde, trazendo uma escultura de argila, duas mulheres de mãos dadas, frágeis mas unidas. Ana aceitou, e as três, ex-amigas e amantes passadas, compartilharam um chá de ervas, sendo uma trégua frágil como renda de bilros de peniche. O amor de Ana e Sofia floresceu em rituais cotidianos, manhãs de mercado na Ribeira, comprando peixes frescos para uma caldeirada à moda de Setúbal, tardes no ateliê, onde pincéis dançavam e risadas ecoavam, noites no Coliseu dos Recreios, assistindo a concertos de fado onde vozes como a de Ana Moura narravam saudades que agora pareciam distantes. Elas sonhavam juntas, uma viagem às Ilhas da Madeira, para pintar levadas e laurisilvias, uma casa em Óbidos, vila literária onde o amor poderia ser escrito em páginas de pergaminho. Mas o clímax irrompeu inesperado, como o terremoto que remodelou Lisboa. Durante uma residência artística em Évora, no Alentejo infinito de planícies e sobreiros, Ana descobriu uma carta perdida no baú de Sofia, não de Inês, mas de um amante do casamento falhado, confessando uma traição que Sofia nunca revelara. Eu perdoei ele por fraqueza, mas guardei a dor, explicou Sofia, os olhos cheios de pavor. Ana sentiu o abismo abrir-se novamente. Você me escondeu isso? Depois de tudo? O confronto foi épico, sob o céu estrelado de Évora, perto do templo de Diana onde romanos outrora sacrificavam aos deuses. Vozes ecoaram nas pedras antigas, acusações de Ana como flechas de arco de caça, defesas de Sofia como escudos de ouro de Mafra. Eu temia perder você. O passado é cadeia, Ana. Ana, ferida, fugiu para os campos, correndo entre oliveiras centenárias que sussurravam lições de paciência. Ali, deitada na terra vermelha, chorou até o amanhecer, questionando se o amor valia o preço da vulnerabilidade. Sofia encontrou ao raiar do sol o orvalho molhando suas roupas como lágrimas divinas. Ajoelhou-se, oferecendo não palavras, mas um colar de filigrana de Gondomar, herança de família, símbolo de união eterna. Eu sou imperfeita, Ana. Como Portugal, bela, mas marcada por terremotos e saudades. Mas meu coração é teu, só teu. Ana, tocada pela humildade, estendeu a mão. Então me prometa nada mais de sombras. Elas se beijaram ali, no templo pagão, selando um pacto com o sol nascente, amor persistente, forjado no fogo da verdade. O retorno a Lisboa foi uma odisseia de cura. Ana e Sofia dirigiram pela Estrada Nacional 2, a mais longa de Portugal, serpenteando de sul a norte como uma fita de memórias. Pararam em vilas esquecidas, arraiolos com seus tapetes tecidos à mão, contando histórias de mulheres resilientes. Monsaraz, na colina com vista para o Alqueva, onde estrelas pareciam próximas o suficiente para tocar. Em cada parada, pintavam esboços rápidos, paisagens que simbolizavam sua jornada, pontes sobre rios, unindo margens divididas. De volta à cidade das Sete Colinas, elas enfrentaram o epílogo da tempestade. A faculdade, outrora ninho de sussurros, agora celebrava uma palestra conjunta sobre arte que era em contextos ibéricos, lotada de estudantes ávidos. Ana, confiante, falou de como o mal-entendido forjara a sua maturidade artística. O amor, como a pintura, revela camadas. A dor é o pigmento que dá profundidade. Sofia, ao lado, sorriu com orgulho, os olhos brilhando como faróis de Cascais. A família integrou o novo normal. O pai de Ana convidou Sofia para a Romaria de Nossa Senhora da Saúde em Viana do Castelo, onde bandeiras de papel colorido tremulavam como orações. Lá, entre danças de rancho e provas de vinho verde, ele apertou a mão dela. Bem-vinda à família, filha. A mãe, radiante, sussurrou a Ana. É como nas histórias da minha avó, amores que desafiam o fado. Maria reapareceu, transformada, mudara-se para o Porto, estudando escultura com mestres de Gaia, e enviava postais com desenhos de pontes sobre o Douro, metáforas de reconciliação. Inês, em Coimbra, encontrou paz em um novo amor, escrevendo uma carta final. Vocês me ensinaram o que é soltar. O círculo se fechava, como as mandalas de azulejos em conventos franciscanos. O amor de Ana e Sofia amadureceu em quietude profunda.
Compraram uma casa modesta em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, com um jardim de laranjeiras que florescem em fevereiro, desafiando o inverno. Ali, Ana montou um ateliê amplo, luz natural banhando telas de mulheres livres. Sofia lecionava, mas agora com Ana como assistente, suas mãos guiando as de alunas promissoras. Noites eram para fado caseiro, Sofia na viola, Ana cantando versos originais de saudades vencidas, o cheiro de pastéis de nata assando no forno misturando-se ao perfume de jasmim. Um ano após o mal-entendido, elas celebraram com uma viagem às flores, nos Açores, ilhas de flores silvestres e crateras vulcânicas, onde o Atlântico rugia como hino à persistência. Caminharam pelas veredas de hortênsias azuis, beijando-se sob cachoeiras que caíam como véus de noiva. Nosso amor é como esta terra, nascido de fogo, nutrido por água, eterno no vento, disse Sofia, tecendo uma grinalda de flores para o cabelo de Ana. De volta, Ana propôs, não casamento, pois o Estado já o permitia, mas um ritual próprio, uma cerimônia em Alfama, com família e amigos, sob as estrelas. Vestiram-se de branco rendado, como mouras em lenda. O pai de Ana leu Camões, a mãe serviu bolo de nós de sua receita ancestral. Fados foram cantados, votos trocados. Eu te escolho, na saúde e na saudade, como o Tejo escolhe o mar. O beijo selou tudo, aplaudido por ecos de guitarras. Anos fluíram como o vinho do Porto. Ana tornou-se professora ao lado de Sofia, inspirando gerações de artistas lésbicas a pintarem sem medo. Exposições em Paris e Nova Iorque celebraram seu trabalho, mas o coração permanecia em Lisboa, na brisa salgada, nos azulejos que contam histórias de amor resiliente. O mal-entendido do passado tornou-se lição. O amor verdadeiro não é a ausência de dor, mas a coragem de persistir através dela. E assim, em uma tarde de verão no Terreiro do Paço, com o Tejo brilhando como espelho de sonhos, Ana e Sofia sentaram-se em um banco, mãos entrelaçadas, assistindo ao pôr do sol tingir a cidade de ouro. Nós vencemos, sussurrou Ana. Sofia sorriu, os olhos cheios de futuro. Não vencemos, minha amor. Vivemos. E no ar, o eco de um fado distante cantava. A vida, com suas traições e tristezas, era bela porque partilhada. Humanamente bela, romanticamente eterna, à portuguesa.